Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. Cresce o número de acidentes com motos nas rodovias federais em todo o país. Já são mais de 7 mil esse ano. Perigo também no anel rodoviário de Belo Horizonte. Acidentes com moto deixam, em média, 18 feridos por dia na via expressa. E uma câmera grava o momento em que um bandido em fuga atropela um motoqueiro na Baixada Santista. Você vai ver também. Hoje teve operação contra uma quadrilha suspeita de fraudes no Sistema Único de Saúde. Uma cratera se abre no meio da calçada e deixa 3 feridos em Salvador, na Bahia. Um vazamento de amônia causa intoxicação de funcionários em um frigorífico no Pará. E ainda, na era do Pix, muita gente já não paga mais com dinheiro em espécie. E comerciantes criam grupos nas redes sociais para conseguir moedas. Todo mundo sempre passa no zap aí, no grupo, alguém tem moeda para me arrumar um pouco aí? E a celebração do dia de São Jorge, no Rio de Janeiro, onde hoje é feriado, em homenagem ao Santo Guerreiro. Terça-feira, 23 de abril, agora, no Brasil TV. O número de acidentes com motos nas rodovias federais do país cresceu 14% no primeiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foram cerca de 7 mil acidentes com motocicletas de janeiro a março em todo o país. Mais de 400 pessoas morreram. Em 2023, foram 1.800 mortes em 27 mil ocorrências. Na Fernão Dias, em Betim, na Grande BH, a polícia intensificou a fiscalização. Depois de tudo conferido, os motoristas assistem a um vídeo educativo em uma sala de cinema montada ali mesmo, às margens da rodovia. Tem que andar com segurança, mais devagar, nesse corredor é perigoso demais, porque essas carretas são muito perigosas, esses carros também, pode fechar, é isso aí. A maioria dos acidentes ocorre no trânsito entre faixas, o chamado corredor. Às vezes algum motociclista excede velocidade, algum motorista do automóvel muda de faixa sem observar a presença deles e é aí que ocorrem os sinistros. Esta clínica de reabilitação em Belo Horizonte atende pessoas envolvidas em acidentes com motos. Aqui os pacientes passam por várias atividades, que incluem especialidades como fisioterapia e neurologia. O tempo de tratamento varia de acordo com a gravidade da lesão. Os pacientes chegam com TCE grave, traumatismo crânioencefálico grave, com lesões medulares, ou seja, dificuldade de andar, dificuldade de se movimentar, não conseguem ficar sentados sozinhos numa cadeira, muitas vezes não conseguem, dependendo da gravidade, controlar a cabeça. O Lucas tenta recuperar os movimentos depois de uma lesão medular. Ele estava de moto e bateu de frente em um carro que seguia pela contramão. Ficou paraplégico. Eu não conseguia ficar sentado. Depois da cirurgia, precisava de 2 pessoas para me dar banho. Então hoje, eu já, graças a Deus, consegui algumas independências, né? Estou vivo. Ainda tem alguma coisa para trazer. E o número de acidentes envolvendo motos também aumentou no anel rodoviário de Belo Horizonte, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve 487 acidentes esse ano e quase metade envolveu motociclistas. Só hoje, de manhã, 3 acidentes aconteceram na Via Expressa. O Hospital João 23, que é o maior pronto-socorro de Minas Gerais, atendeu, em média, 18 vítimas de acidentes com moto por dia de janeiro a março desse ano. Quase 1.700 pessoas deram entrada na emergência da unidade, um aumento de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Mongaguá, na Baixada Santista, uma câmera de segurança flagrou o atropelamento de um motociclista. Leandro, que tem 34 anos, que está com dificuldades para andar. Teve 2 fraturas na coluna e ainda um edema pulmonar. Ele transportava botijões de gás numa moto quando foi atingido por um carro roubado de turistas em Mongaguá. Isso aconteceu no último dia 14, na Estrada da Cachoeira, zona rural da cidade. Eu lembro só da explosão, que deu um estouro e quando eu olhei eu já estava no chão. Aí fui tentar levantar, eu já não consegui porque a dor estava demais. Aí eu pedi ajuda, comecei a pedir ajuda, né?
Ele foi socorrido para o PS Vera Cruz e depois transferido para o Hospital Regional de Itanhaém. Só no dia seguinte, quando procurou o Hospital de Mongaguá, novos exames de raio-x e tomografia constataram as lesões na coluna e o edema no pulmão. Leandro foi encaminhado para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, e foi atendido por um neurocirurgião. O médico analisou os exames e descartou a possibilidade de cirurgia. Só que Leandro vai ficar afastado do trabalho pelo menos 2 meses. Fez o que para você, a empresa que você estava trabalhando? Até agora só comprou meus remédios e a cinta que eu estou usando, né? Eu não estou registrado, eles falaram que iam me dar suporte. Estou esperando, né? Quero me recuperar ao máximo, né? O mais rápido possível. Só agradecer a Deus por eu estar vivo. A perícia concluiu a análise do acidente que causou a morte de um motorista de aplicativo em São Paulo, no mês passado. O laudo mostra que o motorista que provocou a colisão estava a mais de 150 km por hora numa rua onde a velocidade máxima é de apenas 50. Os peritos do Instituto de Criminalística usaram essas imagens do dia do acidente para analisar a velocidade do carro de luxo. O laudo comprovou que Fernando Sastre, que dirigia o carro na madrugada de 31 de março, estava a 156 km por hora, com desvio padrão de 7,7 km. A probabilidade é que a velocidade média fosse entre 141 e 171 km por hora. Na batida, o carro atingiu um outro veículo onde estava o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que morreu no acidente. O amigo de Fernando, o estudante de medicina Marcos Vinícius Machado Rocha, que estava no banco do carona, ficou gravemente ferido. Já teve alta do hospital e se recupera em casa. No dia seguinte à batida, Fernando se apresentou na polícia e assumiu que estava um pouco acima da velocidade permitida. Mas ele não consegue dizer o quanto ele estava acima. Existem as circunstâncias que uma pessoa pode assumir o risco? Existe, mas a justiça vai ver isso. Horas antes da batida, Fernando estava com a namorada e um casal de amigos nesse restaurante, na Zona Leste. Na comanda da mesa constam uma caipirinha de vodka e 8 drinks feitos com uísque e outras bebidas alcoólicas. A Polícia Civil recebeu também as imagens das câmeras corporais dos PMs que participaram da ocorrência. A Polícia Militar analisou o material e concluiu que os agentes erraram ao terem deixado Fernando Sastre sair da cena do crime sem fazer o teste de bafômetro. Os PMs serão responsabilizados. Os laudos da perícia e as imagens das câmeras corporais também foram entregues à Polícia Civil. Nos próximos dias, será realizada uma reconstituição 3D para auxiliar no trabalho de investigação, que está na fase final. O caso está sob segredo de justiça e os detalhes serão preservados. A diretora da Associação de Delegados do Brasil, Raquel Galinatti, disse que o laudo poderá alterar o tipo de crime no processo. Em vez de culposo, é possível que o rumo das investigações resulte numa ação por crime doloso, quando o autor assume o risco de matar. E a Polícia Federal e a Receita Federal fizeram hoje uma operação contra uma quadrilha suspeita de desviar dinheiro do Sistema Único de Saúde por meio de fraudes em licitações. Os agentes cumpriram hoje pela manhã 13 mandados de busca e apreensão aqui em Curitiba e também em Balneário Camboriú, em Santa Catarina e em São Paulo. A Polícia Federal estima que cerca de 30 milhões de reais em bens foram usados para esconder a origem do dinheiro. Esse dinheiro, esses bens todos, estavam registrados em nome de empresas falsas ou de laranjas. A Justiça autorizou o bloqueio de 10 imóveis avaliados em mais de 20 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, um dos imóveis em Balneário Camboriú estava no nome de uma empresa fictícia. Policiais e auditores também apreenderam carros de luxo. Segundo a PF, a operação de hoje é uma continuidade de uma outra investigação que começou lá em 2015 e que apurava um esquema milionário de fraude em licitações para desviar dinheiro da área da saúde. Os crimes investigados são de lavagem de dinheiro, associação criminosa e organização criminosa, e as penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão. O Departamento de Operações de Fronteira intensifica o combate ao contrabando de agrotóxicos em Mato Grosso do Sul. Os agentes apreenderam esse ano 7,5 toneladas de produtos ilegais, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado.
O carro abarrotado de pacotes de agrotóxico foi apreendido numa casa na zona rural de Ponta Porã. Mais de 400 quilos de um produto que é proibido no Brasil. Esse flagrante foi no início do mês. Em Dourados, mais uma grande apreensão. Cerca de 500 quilos de defensivo agrícola ilegal tirados de circulação em março. Os contrabandistas eles se utilizam enormemente das estradas vicinais. Que aqui nós aqui temos no estado do Mato Grosso do Sul mais de 1.500 quilômetros de fronteiras e muito permeável, então são utilizados por esses contrabandistas. As apreensões do Departamento de Operações de Fronteira, somadas às da Polícia Rodoviária Federal, apontam que este ano já foram recolhidas mais de 7,5 toneladas de agrotóxico contrabandeado em Mato Grosso do Sul. Volume 35% maior que no primeiro trimestre de 2023, quando foram apreendidas mais de 5,5 toneladas. O levantamento de uma associação que reúne pesquisadores e empresas que atuam no desenvolvimento da agricultura sustentável aponta que 25% dos defensivos químicos usados no Brasil vêm do mercado ilegal. Esse número é considerado alto pelo Ministério da Agricultura e preocupa porque nem sempre é possível identificar a origem desse material. O uso indevido pode trazer riscos como a contaminação da água, do solo, dos animais e até das pessoas, além de prejudicar a própria produção agrícola. Porque você usa um produto que você não sabe o que é, não sabe qual é a dosagem, não sabe se ele efetivamente vai fazer o controle da praga ou da doença, pode estar criando resistência. Então, é muito perigoso sob o ponto de vista da defesa fitossanitária da produção nacional e também da animal. Dar uma destinação correta ao produto ilícito também é um desafio. Segundo o Ministério da Agricultura, o serviço é especializado e o valor é muito alto. As apreensões precisam ser enviadas para uma empresa de São Paulo que faz a queima adequada sem emissão de poluentes. 3 pessoas caíram numa cratera que se abriu no meio de uma calçada, em Salvador, na Bahia. Seu Marivaldo é vendedor de lanche e foi surpreendido enquanto trabalhava. Ele e outras 3 pessoas caíram em um buraco. Eu tinha colocado a barraquinha ali, que sempre eu coloco naquele mesmo local ali. Estava perfeito o local, entendeu? A gente sentiu a terra estremecer. A gente foi puxar o carrinho para sair do lugar. Antes de puxar, desceu tudo. O carrinho e os lanches do vendedor também ficaram no buraco. Eu estou me sentindo arrasado, porque é um prejuízo muito grande. Além do prejuízo do carrinho, foi todos os salgados que eu bebi a noite toda fazendo. As vítimas sofreram alguns ferimentos e foram atendidas pelo SAMU. Foi tudo muito rápido e assim a gente cedeu, entrou água completamente, a água encobriu a gente. E aí, se não fosse o socorro dos próprios meninos aqui de puxar, a gente nem sabe o que seria. Foi uma coisa tão rápido porque, diz assim, encheu de água. Então eu aí tentei sair e abandonei o celular para poder salvar a minha colega também do lado também que estava, né, do lado para poder, porque senão a água tinha levado ela. Dentro do buraco dava para ver muita água passando. Técnicos da Embasa que trabalhavam no local, mas que não tinham autorização para gravar com nossa equipe, disseram que a cratera foi formada por causa do rompimento de uma tubulação que faz o abastecimento de água na região. A equipe da empresa trabalhou para corrigir o vazamento. A empresa baiana de águas e saneamento disse que está prestando assistência a todos que sofreram danos com a abertura dessa cratera. E um vazamento de amônia causou a intoxicação de funcionários de um frigorífico em Marabá, no Pará. E essa não foi a primeira vez. As imagens mostram vários funcionários do frigorífico já do lado de fora do prédio. O vídeo foi gravado minutos depois de um vazamento de amônia. O gás é utilizado nos sistemas industriais e equipamentos de refrigeração. A amônia é um gás químico tóxico que causa irritação nos olhos. A inalação da substância pode levar a náuseas, dores de cabeça, tonturas e desorientação. Esse não foi o primeiro vazamento de amônia do frigorífico. Em
junho do ano passado, cerca de 30 pessoas foram hospitalizadas por intoxicação do gás químico. A Leonice é a avó de uma das vítimas. Da outra vez ele trouxe os colegas que passaram mal, né? Dessa vez ele passou mal. A empresa JBS disse que controlou o vazamento e prestou assistência aos funcionários. E a cidade de Porto Alegre decretou situação de emergência por causa do avanço da dengue. A capital gaúcha registrou 2.277 casos e 2 mortes pela doença. O Rio Grande do Sul já tinha decretado situação de emergência em saúde. O número de pessoas infectadas em todo o estado chega a quase 78 mil. Desde o início do ano, 91 pessoas morreram no Rio Grande do Sul por causa da dengue. E abril é o mês de conscientização sobre o Parkinson. E os pacientes contam agora com um guia sobre os direitos e os benefícios previstos em lei para quem tem a doença. O tremor nas mãos denuncia a doença. O diagnóstico veio há 9 anos. Fui me cansando com muita facilidade, esquecendo algumas pronúncias, mas para mim isso ainda era indicativo de cansaço. E o tremor, A Gláucia tem o acompanhamento no ambulatório da Faculdade de Medicina do ABC desde então. Ela treina a concentração e o domínio dos movimentos fazendo bordados. Levo o que eu faço para outras pessoas e eu acho isso super legal. O Parkinson é uma doença neurológica que causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita. E a pessoa muitas vezes resiste a procurar cuidados médicos por não entender ou conhecer a doença. Aqui eu recebo pacientes que já têm começado com o quadro inicialmente, tem poucos meses de início do quadro, mas a gente tem uma porcentagem bem grande que já chega com uma doença que abriu o quadro já há anos. Então, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, lógico que o tratamento, a resposta vai ser muito melhor. Na Associação Brasil Parkinson, o movimento é o grande aliado, seja na fisioterapia ou no ping-pong. O diagnóstico do Parkinson pode ser feito com base em exames neurológicos e no histórico clínico do paciente. Não há testes que possam ser feitos, nem a cura para a doença por enquanto, mas o tratamento e as atividades multidisciplinares podem ajudar a amenizar os sintomas e a reduzir a progressão da doença. A Vera é atendida 3 vezes por semana. Ela faz estimulação neurológica com impulsos elétricos, exercícios físicos e fonoaudiológicos. Você se sente doente? Graças a Deus, não sinto doente não, viu? Os números da Organização Mundial da Saúde mostram que o Parkinson atinge aproximadamente 1% da população mundial com mais de 65 anos. Aqui no Brasil, a estimativa é de pelo menos 250 mil portadores, mas não são números oficiais. Muitas vezes o tremor não quer dizer a doença de Parkinson e também o contrário. Muitas pessoas com Parkinson não tremem. O principal sintoma da doença é a lentidão de movimento e não o tremor. Isso que muitas pessoas confundem. O portador de Parkinson pode ter auxílio doença permanente ou temporário. Isenções fiscais, não paga IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, nem IPVA dos carros. Tem direito ainda a medicamentos gratuitos, prioridade em filas e serviços públicos. A Associação Brasil Parkinson lançou um guia para fornecer informações detalhadas. O Carlos é professor de educação física. A consciência corporal que ele tem devido à profissão ajudou muito no tratamento. Então eu gosto de pedalar, caminhar bastante e jogar tênis de mesa, que é minha nova paixão. E hoje começa uma campanha de doação de sangue em 22 estados do Brasil, com 120 pontos de coleta. A iniciativa faz parte do lançamento da 5ª e última temporada da série Sob Pressão, sucesso internacional da Globo, que estreia hoje à noite. E a gente faz um intervalo rapidinho e na volta você vai ver. Devotos fazem um dia inteiro de homenagens a São Jorge, no Rio de Janeiro.
Projetos de reciclagem transformam papéis e garrafas PET em material escolar e transmitem aos estudantes a importância do meio ambiente. Livros escolares, cadernos, todo o papel que um dia foi usado na sala de aula chega na reciclagem pelas mãos de catadores. Esta base que recebe os resíduos fica em Embu das Artes, na Grande São Paulo. As estações estão distribuídas por cerca de 250 cidades do país. O projeto paga valores mais altos aos catadores do que a média do mercado, porque não há intermediador da venda dos materiais para as fábricas. Eu pegava com uma carroça na rua. E eu vendendo aqui, comecei a fazer a venda, a juntar dinheiro, eu vi que eu estava tendo lucro, fui guardando, consegui adquirir esse caminhãozinho através das vendas que eu fiz nesse projeto. Do balcão, o papel é pesado, vai para a prensa e daqui para a fábrica de celulose. O pallet com o material prensado é levado para a esteira. E aqui vai virar uma pasta para renascer um novo tipo de material. É o papel cartão. A pasta vai engrossando e, ao passar por essa máquina, começa a ganhar o formato de papel novamente. O resultado são bobinas prontinhas para virar embalagens. A gente tem hoje já uma cadeia importante formada de cooperativas. A nossa taxa hoje de reciclagem do papel de embalagem, ela já é superior a 70%. Nesta fábrica de Sorocaba, interior paulista, o plástico de garrafas PET é transformado em material escolar. Réguas, apontadores, estojos, as garrafas PET chegam já trituradas. O material sólido é transformado, então, em pastoso e, finalmente, é moldado em lâminas. Depois de todo o processo, a garrafa PET é transformada nessa chapa de plástico, que vai ser usada na fabricação de capas de cadernos, agendas como essa daqui e também pastinhas assim para levar documentos, cópias, material de estudo. Diferentes maneiras de transformar o que seria descartado em produtos novos para um mercado tão importante, o da educação. Essa régua em PET verde, ela tem todo um apelo diferenciado, que além do apelo ecológico, sustentável, que gerou emprego e renda, ela mostra para a criança a garrafa PET, que a grande parte dos refrigerantes populares são envasados com um PET verde. Então, esse é um instrumento de medição, mas que ao mesmo tempo é um instrumento de educação ambiental. Muito bacana, né? E na era dos pagamentos digitais, os comerciantes se unem para conseguir moedas. Se eu sacudir sua bolsa, será que eu encontro uma moedinha? Tá difícil encontrar moeda no comércio e no bolso do brasiliense. Mas tem quem não perca o hábito de andar com dinheiro em espécie, né, dona Silene? Do dinheiro. Por quê? É mais prático para mim, que eu não me preocupo. Recebo, sempre eu trocando para facilitar para os outros. Para o comércio, né? É para o comércio. É dinheiro miúdo de R$1, de 2, 5, que até está faltando. E olha, facilita mesmo. Na padaria do Adilson, a moeda é muito necessária para troco. A gente temos os parceiros aí, os colegas da gente, né? Como são vários, todo mundo sempre passa no zap aí, no grupo, alguém tem moeda para me arrumar um pouco aí? Então, assim, os outros parceiros, a gente também, sempre tem contribuído quando a gente tem. A Gabriela estava pagando a compra com dinheiro, mas já percebeu que isso está cada vez mais raro. Muito difícil, ultimamente é só cartão, Pix. Agora dinheiro está muito difícil. Já o João se despediu da carteira, agora é tudo pelo celular. Eu queria parar de andar com carteira, na verdade. Aí eu comecei a andar só com cartão de crédito. Só que chegou uma hora que eu comecei a usar a carteira virtual e eu parei de andar até com cartão de crédito. Hoje em dia só ando mesmo com o celular. E quando o cliente tem dinheiro e o comerciante não tem troco? A gente nunca estava preparado para, trocar R$100, porque não tem mais, assim, tanto dinheiro para a gente estar trocando, né? Então é mais mesmo no Pix, até o troco às vezes a gente devolve no Pix. Os novos hábitos de pagamento refletem nos números do dinheiro circulando. De acordo com dados do Banco Central, a quantidade de dinheiro em circulação teve uma queda. Em 2020 era pouco mais de 370 bilhões de reais circulando. Em 2021 caiu para 339 bilhões. Em 2022 foi para 342 bilhões e 341 bilhões de reais em 2023. E aí a gente se pergunta, por onde andam essas moedas? Tem muita moeda engordando porquinhos e potinhos em casa. Olha a coleção de moedas de R$1 do Leandro. Já o Paulo é feirante e exibiu aí o tanto de moedas no pós-feira.
O Érico conta que até para quem coleciona moedas tá difícil encontrar. E segundo o Roberto, o porquinho dele tá magrinho, de dieta, porque as moedas estão em falta. Mas olha, o diretor do Procon alerta que nenhum comerciante pode se recusar a receber dinheiro. Tá na lei. A pessoa que tiver qualquer tipo de rejeição no comércio em aceitar o dinheiro em espécie, deve fazer uma denúncia para o Procon ir até esse estabelecimento. O dinheiro em espécie é a única moeda que o comércio não pode se recusar a aceitar em hipótese alguma. E hoje é dia de São Jorge e devotos festejam desde cedo no Rio de Janeiro. As homenagens começaram de madrugada. A história de Jorge da Capadócia foi projetada no muro da Igreja Matriz de São Jorge, em Quintino, na Zona Norte. E um drone com uma imagem iluminada encantou os fiéis. Eles demonstram devoção dentro e fora da igreja. Para mim, que sou católica desde berço, né? Nasci no dia de São Jorge. Cada ano que eu venho é mais emocionante. A igreja de São Jorge, no coração do centro da cidade, fundada no século XVIII, também reúne fiéis. Entre eles, bem cedinho, estavam a atriz Regina Casé e o cantor Jorge Benjor. Meu nome é Jorge, aqui por causa de São Jorge. E todo ano a gente está aqui. Ele chegou de New Orleans, uma viagem de 10 horas, hoje, 3 horas da manhã, ele já estava me ligando. Cadê você? Vamos embora. São Jorge é o nosso santo guerreiro. Eu vim aqui para pedir proteção para mim, para minha família, para minha casa, para os meus bens, para o meu espírito, para minha cabeça. E é isso que todo mundo deve fazer hoje. São Jorge é associado à coragem. É cultuado em diversas religiões. É santo e também orixá. Eu saí de Salvador no sábado, estou aqui hoje, porque todo ano estou aqui, há 14 anos já, prestando, na verdade, essa homenagem, porque também sou devoto a São Jorge, né, que lá em Salvador é Oxóssi. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até a próxima. Tchau.